Seja muito bem-vindo aqui no canal Coisinhas da Jaque, o canal que tem histórias bíblicas, que tem dicas para você que trabalha no Ministério Infantil, para você catequista, histórias para você criança que gosta de ouvir das histórias da Bíblia. Você está no canal certo. E olha só, o amor está no ar. Sim, uma história de amor na palavra de Deus. Quer conhecer? Fique comigo até o final desse vídeo. É isso mesmo. Hoje tem uma história bíblica que fala sobre amor. Tia Jaque, onde eu encontro essa história? Essa linda história nós vamos encontrar no Velho Testamento e é um livro bem pequeno, com 4 capítulos. O nome deste livro é Ruth. Vem comigo, presta atenção. A Bíblia fala de um casal. Olha só esse casal. A mulher chamada Noemi, ela se casou com Elimeleque. Olha que nome difícil. Elimeleque. E os dois, eles moravam lá na terra de Israel. Mas a Bíblia vai nos dizer que na época em que os juízes governavam o povo de Israel, houve uma grande fome. E por causa disso, Elimeleque e Noemi e mais os seus 2 filhos, eles tinham 2 filhos. Esse casal aqui tinha, olha que nome diferente, Quilion e Malom. Então esta família, Noemi, Elimeleque, seus filhos Quilion e Malom, por causa da fome de Israel, eles resolveram fazer uma mudança. Você já fez mudança? Já mudou de cidade? Já que já mudou algumas vezes, não é tão simples assim a adaptação, é tudo novo. E eles foram. E a Bíblia diz que eles foram para a terra chamada Moabe. Mas olha só, algo triste aconteceu naquela família. A Bíblia diz que passado um tempo que Noemi, Elimeleque e seus filhos estavam ali, o papai Elimeleque, ele morreu. Agora ficou apenas Noemi, viúva, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E deixa eu te dizer uma coisa. Na época da Bíblia, naquela época, muitos anos atrás, as mulheres, quando elas ficavam viúvas, era muito difícil porque a mulher só trabalhava dentro de casa. Ela não tinha como sair para fora, trabalhar, trazer o seu sustento. E era muito difícil para uma mulher naquela época ficar viúva. E Noemi passou por essa dificuldade. Mas a história continua. A história vai nos dizer, como é uma história de amor, que Malom e Quilion, eles também vão se casar. Com quem será que Quilion vai casar? Quilion vai casar com uma moça moabita, uma moça lá da terra de Moabe, chamada Orfa. Olha que nome diferente. Então, Malom e Quilion casam e aliás, Quilion e Orfa se casam e Malom também escolhe uma linda moça moabita para se casar. Sabe o nome dela? Ruth. Então, olha só como está a família agora. A mamãe Noemi, o filho Quilion e Orfa e Ruth e Malom. Mas a Bíblia diz que passado 10 anos aconteceu outra tragédia na família de Noemi. Sabe o que aconteceu? O Quilion, esposo da Orfa, morreu. E a Bíblia diz que Malom também morreu. A Bíblia não diz o motivo, qual foi a causa da morte dele, só diz que eles morreram. Gente, pensa comigo, eram quantas viúvas? Era uma viúva, Noemi. Agora, quantas viúvas nós temos na nossa história?
três mulheres sozinhas e agora viúvas. A Noemi chega a ficar tão triste, que ela pensa até que era um castigo de Deus aquilo ali que estava acontecendo. Mas a gente sabe que não é assim. Infelizmente, as coisas difíceis acontecem na nossa vida. Nós perdemos quem a gente ama, né? E foi o que aconteceu com Noemi. Perdeu seus 2 filhos, mas agora tinha as 2 noras. E a Bíblia vai nos dizer que Noemi ficou sabendo que lá na terra de Israel, na sua terra, Deus tinha abençoado a terra e havia pão, havia colheitas, e ela então resolve voltar para a sua terra, com as suas 2 noras, com Orfa e com Ruth. E aí, quando elas estão fazendo esse caminho de volta, Noemi para e olha para as 2 e fala assim: não, minhas filhas. Naquela época, as noras eram chamadas de filhas. Não, minhas filhas, isso não está certo. Eu não posso levá-las. Vocês voltem para o povo de vocês e fiquem aí. Aí elas começam a chorar, aquelas 3 mulheres. Elas falam: não, nós vamos ficar, nós vamos junto com a senhora, nós não vamos voltar. E Noemi fala: não, minhas filhas, ainda que eu tivesse filhos, vocês iam esperar eles crescerem, para depois serem maridos, serem seus maridos, terem filhos. Não, minhas filhas, vão e reconstruam a sua vida. E a Bíblia diz que a órfã, ela fez o que a Noemi pediu. Não foi desobediente, não quis abandonar, ela realmente voltou lá para a terra de Moabe e ficou lá. Mas a Ruth, ela faz um pedido para sua sogra e fala assim: não, minha sogra, eu quero ficar com você. E Noemi: não, faça como a sua cunhada, volte com ela, volte para lá. E crianças, a Ruth, ela vai fazer uma declaração de amor, para sua sogra. Declaração de amor não é só marido e mulher, não. Ela declarou seu amor por Noemi. Olha que coisa bonita, deixa eu ler para vocês. Ruth disse assim, não insista para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se não outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que linda declaração de amor. Ruth, ela estava disposta a cuidar de Noemi. Ela sabia que Noemi estava sozinha, não tinha filhos mais, não tinha esposa, e ela decide ficar com a sua sogra. E ela fala algo tão lindo, preste atenção. Ela disse assim: o teu Deus agora é o meu Deus. Naquele momento, Ruth estava confessando que o Deus de Noemi, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, era o Deus dela também. E elas então vão para a terra de Israel. E a Bíblia vai nos dizer que quando elas chegam lá, as pessoas ficam olhando, né? Ah, aquela ali não é a Noemi? Ela não saiu daqui com filhos, com 2 filhos, com esposa, agora voltou só com uma mulher. E aí foi aquele buchichinho, aquele comentário na cidade. E aí todo mundo sabia, aquela é Noemi. Ela foi com o marido e com os filhos, mas voltou apenas com a nora. O esposo morreu, os filhos morreram. Mas a nora, moabita de outra terra, decidiu estar com ela. Ruth era uma mulher, assim, muito amorosa. Ela amava muito a sua sogra. E ela estava disposta mesmo a cuidar da sua sogra. Tanto que a Bíblia nos diz que quando elas chegam lá em Israel, vocês acham que Ruth fez assim, cruzou o braço e falou assim: agora, Noemi, eu quero tudo, me dá comida, me dá tudo que eu preciso, limpa a casa para mim, faz tudo. Não. A Bíblia diz lá no capítulo 2 de Ruth
que ela fala para sua sogra, ó, eu vou trabalhar, eu vou procurar alimento, eu vou buscar alimento para nós. E tinha lá no costume da época que eles plantavam os grãos, o trigo, ou os grãos que tinham na época, e as pessoas que não trabalhavam nesses campos, elas podiam catar as espigas e levar para sua casa. Tinha uma lei, na lei de Deus mesmo, que essas pessoas podiam se favorecer daqueles grãos que caíssem. E lá foi a Ruth. Ô, crianças, a Bíblia diz que por casualidade, por acaso, que a gente sabe que é Deus que estava dirigindo Ruth, ela foi no campo de um homem chamado Boaz. E presta atenção, este Boaz, ele era parente de Elimeleque. E aí nós vamos entender uma outra lei que tinha na Bíblia. Boaz era parente de Elimeleque. Nós vamos entender uma lei que chama resgatador. Presta só atenção. A Ruth começou a trabalhar e foi catando as espigas. Ruth era bem disposta, não tinha preguiça não. E a gente precisa aprender como Ruth a não ter preguiça. Ruth catava ali as espigas, estava trabalhando, e o Boaz, que era o dono do campo, ele passou lá para observar e o olho dele bateu em quem? Em Ruth. Aí ele foi perguntar para os trabalhadores, quem é aquela moça que está trabalhando? Viu? Para os seus trabalhadores, para quem cuidava ali, falou assim, olha, aquela é Ruth, ela é moabita e ela veio com Noemi e ela está aqui desde manhã, só parou um pouquinho para fazer um lanchinho rápido e está trabalhando. E a Bíblia diz que o Boaz, ele achou graça sobre Ruth, é como se ele tivesse assim, querendo cuidar da Ruth. E aí vem algo muito especial que Boaz, quando ele conversa com a Ruth, ele fala assim para a Ruth assim, olha, o Senhor, ele disse assim, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecestes. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Olha que frase bonita Boaz fala para Ruth. Ele fala assim, olha, que o Deus que você agora serve, que o Deus que você veio buscar refúgio, ele te abençoe. E aí, como eu falei, que nós vamos entender uma lei do resgatador. Preste atenção. Quando o homem morria, e os filhos, no caso, morreram, quem deveria cuidar das viúvas era um parente mais próximo. Ele poderia se casar com ela, comprar a propriedade e ele ia ser o resgatador daquela viúva. E aí, quem era o resgatador mais próximo? Era Boaz. E a Noemi, quando a Ruth chegou em casa, e a Ruth contou para Noemi, olha, minha sogra estava no campo de um homem chamado Boaz. A Noemi ficou toda feliz. Ah, mas ele é o resgatador da nossa família. Ele é um homem assim, falou. E a Noemi, ela fez um plano, pega na sua Bíblia no capítulo 3 de Ruth e confira lá. Ela fez um plano e ensinou para Ruth como que a Ruth ia se apresentar para Boaz e fazer um pedido especial para Boaz. Boaz não era o resgatador? A Ruth precisava se apresentar a Boaz para que Boaz aceitasse ser o resgatador da família. E assim, tanto a Ruth quanto a Noemi, estariam protegidas. E veja só o que vai acontecer. O plano de Noemi era que Ruth se apresentasse a Boaz e lhe pedisse em casamento. Como assim? Era a mulher que fazia isso? Era. Porque, na verdade, a Ruth, ela precisava de alguém que fosse o seu resgatador, aquele que iria resgatá-la, junto com a propriedade, com as terras que eram do falecido Elimeleque. Então, Boaz, por ser parente mais próximo, ele tinha esse direito. E aí o plano deu certo. A Noemi ensinou lá como que Ruth iria fazer, isso é para você
tarefa para você, descubra como é no capítulo 3 do livro de Ruth. E aí, quando ela se apresenta e fala para Boaz, pede para Boaz estender a capa dele sobre ela, esse era um gesto que ele estaria dando proteção a ela, seria o resgatador. Boaz fala assim: Ruth, tem um problema, tem um outro parente mais próximo e ele tem que ser comunicado. Ele tem que ser informado que ele pode ser o resgatador. E aí a Bíblia vai nos dizer que então ele se reúne lá na praça da cidade, junto com os anciãos. Boaz chama aquele homem que era para ser o resgatador e ele fala então, e aquele homem ele fala: não, eu não posso resgatar Ruth, nem Noemi, nem as terras que foram de Elimeleque. E olha só que legal, quando eles faziam um negócio ali, sabe qual era o sinal que eles faziam? Hoje às vezes a gente dá um aperto de mão, ou assina um documento, ou faz alguma coisa. Eles tiravam a sandália do pé e entregavam para o seu companheiro, que era que o negócio estava feito. Quer dizer, aquele homem, aquele que era parente mais próximo, o resgatador, ele estava dizendo: Boaz, pode resgatar a viúva Ruth, porque eu não posso fazer isso. Então, acontece mais uma história de amor neste livro. Quem casa com quem? Isso mesmo! Ruth e Boaz se casam. Boaz agora é o resgatador de Ruth e de Noemi. Aquelas duas viúvas não estavam mais sozinhas. Agora elas tinham a proteção de Boaz. E essa história é muito linda, como eu falei, é uma história de amor que lembra o resgatador. E deixa eu te contar uma coisa. Jesus Cristo, aquele que veio, que morreu na cruz, ele veio para ser o nosso resgatador também. Estávamos perdidos no nosso pecado, sozinhos, sem Deus no mundo. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para ser o nosso resgatador. Que coisa linda! Você já tem Jesus como seu resgatador? Você já pediu para Jesus vir, entrar no seu coração, limpar o seu coração? E meninos e meninas, e tios e tias, essa história, esse casal, ainda vai acontecer algo muito especial. Sabe o quê? Ruth vai ter um bebê. Sim, um bebê. E a Noemi fica tão feliz com aquele bebezinho, tão feliz, que a Bíblia diz que as mulheres, elas até falam assim: olha, esse bebê que nasceu de Ruth, ele será resgatador da tua vida e consolador na tua velhice. Olha só, e porque Ruth é melhor para você do que 7 filhos, as mulheres falam. E as mulheres também, a Bíblia fala que eles então colocam o nome de Obed neste menino. Aquele menino veio trazer vida, veio trazer alegria na família de Noemi. Depois de tantas dificuldades que Noemi passou, de tantas perdas, agora ela tem um bebezinho para consolá-la na velhice. E sabe quem é esse bebê? Obed. Deixa eu continuar aqui. No finalzinho do livro de Ruth diz assim, olha, a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Lembra do rei Davi? Você conhece a história, não conhece? Aqui no canal tem uma história do rei Davi, assiste aí. Davi, ele então, depois de Davi, a descendência de Davi, de Obed, Boaz, e passando, e a descendência do rei Davi é que trouxe o nosso resgatador, o Senhor Jesus. Por isso, esse livro de Ruth não é só a história de amor de Ruth com Boaz, a história de amor de Ruth com a sua sogra, mas é a história de amor de Deus conosco, porque Deus prometeu um Salvador lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis, e ele vem cumprindo a sua promessa. E a Ruth, essa moça tão bondosa, ela foi usada por Deus para trazer ao mundo esse Salvador, a sua descendência.
É linda essa história, é linda as histórias da Bíblia, como Deus é maravilhoso e como Ele ama você. Por isso eu deixei esse coração bem grandão para você sempre sempre se lembrar que Deus te ama, Ele te ama com um amor imenso. Por isso Ele deu Jesus Cristo para ser o nosso resgatador. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se você ficou até aqui, gostou, curta o vídeo, compartilhe com outros, que outros também conheçam do amor de Deus. E vou deixar uma tarefinha, outra tarefinha para você. Olha só, a tia Jaque fez todos esses visuais com dobradura de coração. Sabe onde eu aprendi? Aqui mesmo no canal do YouTube. Tem várias tias que ensinam a fazer essa dobradura e tanto você, professora que trabalha no Ministério Infantil, uma super dica, olha só. Você faz a dobradura, eu fiz aqui com papel sulfite, coloridinho, coloquei os olhinhos, decorei para você contar a história de Ruth e de todos os personagens aí para suas crianças. Gostou da dica? Ó, grande beijo para você e até o nosso próximo vídeo.